Como vimos na aula passada, a utilidade marginal possui uma relação com o preço de mercado de um bem. Quando o preço de mercado está acima do desejo de consumo por parte do consumidor, a procura por esse bem tende a diminuir, bem como se o preço de mercado estiver abaixo do desejo por consumo daquele bem ou serviço, o consumo por ele tende a aumentar. Portanto, desse conceito de utilidade marginal, nós chegamos ao princípio de demanda, conteúdo nessa nossa quarta aula. E o que é demanda? É a quantidade de um determinado bem ou serviço que um consumidor está disposto a adquirir a um determinado preço, mantendo todos os demais fatores constantes. Quando dizemos que mantemos todos os demais fatores constantes, é porque não levamos em consideração os fatores subjetivos. Portanto, demanda é uma relação entre quantidade e preço de um bem. Ela é definida por essa expressão matemática, demanda de um bem X em função do preço do bem X. Aqui representamos, no eixo horizontal, a quantidade consumida ou a quantidade procurada por um determinado bem. E no eixo vertical, o preço desse bem X. Suponhamos que o preço a R$ 4,00, nós temos uma quantidade demandada de 10 unidades para esse bem. Daí nós geramos o ponto de interseção A. Quando esse preço cai para R$ 2,00, a procura por esse bem aumenta para 25 unidades, onde se gera o ponto de interseção B. Ao unirmos os dois pontos A e B, nós geramos a curva da demanda. Observem que a curva da demanda possui a mesma inclinação negativa da curva de utilidade marginal que gerou o princípio de demanda. Portanto, daí nós chegamos à primeira conclusão. A demanda possui uma relação inversa entre preço e quantidade procurada. Ou seja, quanto maior o preço, menor a quantidade procurada, ou quantidade demandada. Quanto menor o preço, maior a quantidade procurada. Só que, além do preço do próprio bem, existem outros determinantes que interferem no comportamento da demanda, como o preço dos produtos substitutos, o preço dos produtos complementares, a renda dos consumidores e as preferências ou gosto dos consumidores. E o que são bens substitutos? São aqueles bens cujo consumo de um pode substituir o consumo do outro. Por exemplo, quando o preço da carne aumenta, a lei da demanda nos diz que o consumo por carne diminui. Consequentemente, o consumo do frango aumenta, ou a procura por frango aumenta. Portanto, frango é um bem substituto da carne e vice-versa. Observem que quando o preço da carne aumenta, a lei da demanda diz que a quantidade consumida da carne diminui. Mas, por outro lado, a quantidade consumida do frango aumenta. Portanto, os bens substitutos possuem relação inversa entre as suas demandas. Bens complementares. O que são bens complementares? São aqueles cujos são consumidos conjuntamente na maioria das vezes, como arroz e feijão. Portanto, mais uma vez, como exemplo, temos o arroz e o feijão, ou o arroz e o peixe. Quando o preço do arroz aumenta, a demanda por arroz diminui. E o que acontece com o feijão? Por ser um bem que comumente é consumido em conjunto, tende a diminuir também a sua demanda ou a sua procura. Portanto, bens complementares possuem variações na demanda no mesmo sentido. Ou seja, se há um aumento no preço, há uma diminuição na quantidade procurada de um bem dos seus bens complementares, tanto o arroz como o feijão. O aumento do preço do arroz ocasiona uma queda na procura por arroz e uma queda na procura por feijão. Terceiro determinante, a renda dos consumidores. Quando há um aumento na renda dos consumidores, há também um aumento no consumo de bens e serviços. Daí, nós podemos chegar à exceção da regra, que são os bens inferiores ou os bens de Giffen, que são aqueles bens que têm a sua demanda ou a sua procura diminuída mesmo quando há um aumento na renda dos consumidores. Por exemplo,
o consumo de sardinha. Quando a renda do consumidor aumenta, as famílias tendem a diminuir o consumo de sardinha porque passam a consumir mais carne. Mesmo exemplo do macarrão instantâneo. Quando as famílias passam a ganhar mais, a ter um aumento em sua renda, a demanda por macarrão instantâneo tende a diminuir também. Quarto determinante, gosto dos consumidores. Esse determinante sofre interferência de aspectos subjetivos, como a crença, a religião, o marketing e a propaganda, como, por exemplo, o consumo de peixe durante a Semana Santa. Mesmo tendo o seu preço aumentado durante esse período, o consumo por peixe também aumenta, bem como todos os outros itens alimentícios pertinentes ao período da Quaresma, como ovos de Páscoa também, bem como o panetone no período do Natal. Mesmo o aumento do preço sendo observado nesse período de Natal, há um aumento na demanda por panetone nesse período. Bom, a demanda ela pode ser representada por uma tabela, por um gráfico ou por uma equação matemática do tipo Q de x igual a menos B, que multiplica P de x, onde Q de x nos diz a quantidade demandada do bem x e P de x representa o preço do bem x. O sinal negativo ele serve para identificar que a demanda possui uma representação gráfica de inclinação negativa ou de sentido descendente. Na tabela, observamos que, à medida que o preço na coluna da esquerda vai diminuindo, a quantidade comprada vai aumentando na coluna da direita. Daí, chamo a atenção de vocês para uma diferença importante entre variações na demanda e variações na quantidade demandada. O preço do próprio bem é o único determinante que provoca alterações ao longo da curva. Observem no gráfico, onde nós temos o ponto A a um preço de R$ 3,00 e uma quantidade consumida de 150 unidades. E a um preço de R$ 2,00, essa quantidade consumida aumenta para 175. Observem que qualquer aumento ou redução no preço nesse gráfico, eu provoco uma mudança na quantidade consumida e um acréscimo ou um deslocamento de pontos em cima ou sobre a curva da demanda. Diferentemente dos outros 4 determinantes, o preço do próprio bem, o preço dos bens substitutos, o preço dos bens complementares, a renda e o gosto dos consumidores provocam um deslocamento da curva como um todo. Observe nesse segundo gráfico que o preço permanece constante, mas há um deslocamento da curva da demanda do ponto A para o ponto B. Isso é deslocamento da curva como um todo, que é diferente do gráfico anterior, onde o deslocamento é sobre a curva, proporcionada apenas por alterações no preço do próprio bem. Enquanto o gráfico da direita, o deslocamento da curva é proporcionado por todos os demais determinantes da demanda. Portanto, até o momento nós revisamos o seguinte: a demanda possui uma relação inversa entre preço e quantidade, portanto, há uma inclinação negativa e o sentido descendente, onde um aumento no preço reduz a quantidade demandada. A curva da demanda possui os seguintes determinantes: preço do próprio bem, renda do consumidor, preço dos bens substitutos, preço dos bens complementares e o gosto ou a preferência dos consumidores. Bens normais são a maioria dos bens, são aqueles cuja demanda aumenta quando há o aumento da renda. E os bens inferiores, ou bens de Giffen, são aqueles bens cuja demanda diminui quando há um aumento na renda dos consumidores. Bens complementares são consumidos em conjunto, portanto, quando há o preço de um, há uma diminuição na demanda desse bem e do seu bem complementar. Já bens substitutos, eles concorrem entre si. Portanto, quando há um aumento no preço de um bem e, consequentemente, uma redução na sua demanda, há, por conseguinte, um aumento na quantidade demandada do seu bem substituto, por exemplo, café e chá. Quando há um aumento no preço do café, há uma diminuição na demanda do café, por conseguinte, há um aumento na demanda do chá. Ceteris paribus, tudo mais constante, ou seja, não levamos em consideração fatores subjetivos como gosto por café ou gosto pelo chá.
elasticidade de preço da demanda. Até o momento, nós chegamos à conclusão de que um aumento no preço provoca uma redução na demanda. Mas nós não sabemos quanto um aumento no preço provoca uma redução na demanda. Não sabemos de quanto foi esse aumento, nem de quanto foi essa diminuição na quantidade demandada. Portanto, a elasticidade de preço da demanda nos ensina isso, a calcular a medida de como a quantidade comprada foi reduzida em razão de um aumento no preço de um bem ou serviço. Ela é representada pela seguinte equação matemática. A elasticidade de preço da demanda é a variação percentual na quantidade demandada dividida por uma variação percentual no preço. Observem, portanto, que a elasticidade de preço da demanda é uma divisão entre variações percentuais. Exemplo, curva da demanda pela carne. É possível identificarmos se houve um aumento ou uma diminuição nesse preço? Bom, chama atenção para o ponto A, onde é o ponto inicial do exemplo citado, onde nós temos um preço de R$ 5,00 e uma quantidade demandada de 5 unidades também. Ao preço de R$ 9,00, nós temos uma quantidade demandada de 3 unidades, representada pelo ponto B. Portanto, houve um deslocamento do ponto A para o ponto B, portanto, um aumento no preço. Mas qual a reação do consumidor a esse aumento de preço? Bom, relembrando a equação da elasticidade de preço da demanda, ela é uma variação percentual na quantidade demandada dividida por uma variação percentual no preço de um bem. Então, primeiramente, nós calculamos a variação percentual da quantidade demandada. A quantidade inicial era 5 e a quantidade final era 3. Portanto, houve uma redução de 2 unidades. Dividido pela quantidade inicial, 2 dividido por 5, temos 0,4 negativo. Esse sinal de negativo é só para informar que houve uma redução de 0,4 ou uma redução de 40% na quantidade demandada. Essa é a primeira conclusão proporcionada pelo cálculo do numerador, variação percentual na quantidade demandada. Agora vamos calcular a variação percentual no preço. O preço era R$ 5,00 e foi para R$ 9,00, portanto, aumentou R$ 4,00. R$ 4,00 representa quantos por cento de 5? 0,8 ou 80%. Essa é a nossa segunda conclusão. Um aumento no preço de 80% provocou uma redução na quantidade consumida ou na quantidade demandada de 40%. Portanto, pegamos o resultado que obtivemos no slide anterior, variação percentual na quantidade demandada 40%, dividimos pela variação percentual no preço, 80%. Temos um resultado de 0,5. O que isso nos diz? Isso nos diz que, mesmo havendo um aumento no preço de 80%, as famílias só diminuem o seu consumo em 40%. Isso quer dizer que é um bem essencial. Portanto, chegamos a uma terceira conclusão da elasticidade de preço da demanda. Quando o resultado é inferior a 1, como esse exemplo, 0,5, nós temos um bem essencial. E o que são bens essenciais? São aqueles que são representativos no orçamento familiar, como a carne, que é o exemplo do gráfico. Portanto, quando há um aumento de 80% no preço da carne, há uma redução de 40% na quantidade demandada, para o exemplo citado. Obviamente que esse resultado varia de preço de bem para bem, bem como varia também de família para família. Mas a regra é a mesma para qualquer bem essencial. Possui a elasticidade de preço da demanda menor do que 1. Ao contrário, nós observamos nos bens supérfluos. Por exemplo, quando há um aumento de 10%, por exemplo, no preço do automóvel, a queda na quantidade consumida é mais que proporcional a esse aumento no preço, porque os veículos, os carros, os automóveis são bens considerados supérfluos, quando comparados à carne. Conclusões.
O preço da carne aumentou 80%, a quantidade consumida reduziu-se em apenas 40%, o sinal negativo representa que houve uma redução na demanda e o resultado da elasticidade de preço da demanda menor do que 1 nos diz que o bem é essencial. Com isso, nós concluímos a aula de hoje, mas para reforçar esses conceitos, é importante que o aluno leia o material complementar e resolva o máximo de questões possíveis, como aquelas postadas na plataforma. Obrigado e até a próxima aula. Oferta.